Oiê! Eu preciso ser sua amiga nesse momento e te avisar que a sua vida não vai estar nada resolvida aos 30 anos. Pois é, sabe aquelas coisas que a gente deixou para resolver quando tivesse mais adulta, como carreira, maternidade, estabilidade financeira e por aí vai? Bom, esse momento chegou e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu não sei exatamente quando aconteceu, mas por volta dos meus 26 anos eu percebi que não iria conseguir realizar toda a minha lista infinita de sonhos e objetivos até os 30 anos. Não sei vocês, mas eu, como uma verdadeira millennial que nasceu ali no final dos anos 90, né, mais precisamente 96, cresci acompanhada pelas referências dos filmes de comédias românticas. Então, Legalmente Loira, Como Perder um Homem em 10 Dias, O Diabo Veste Prada e o meu favorito, De Repente 30. Não sei se você já assistiu ou não lembra da história ou ainda não foi apresentado para esse universo, mas basicamente conta a história de uma garota chamada Jenna, se passa ali nos anos 80 e ela tem 13 anos. O maior sonho da vida dela é ter 30 anos, porque 30 é a idade do sucesso, segundo ela e as revistas da época a qual ela consumia. Só que aí, gente, ela ganha do melhor amigo dela um pozinho mágico, né, onde ela consegue realizar pedidos a partir desse pozinho. Ela pede para ter 30 anos depois que ela tem uma desilusão na festa de aniversário de 13 anos dela. E o sonho da vida dela é ter 30 anos, porque aí sim ela vai ter a vida que ela sempre quis. Nada mais justo, como um bom filme de comédia romântica, ela vai pra fase dela de 30 anos, então dos 13 aos 30. E aí começa todo o desenrolar da história, onde eu não vou dar spoiler se você não assistiu ou ainda não lembra da história do filme. Desde a primeira vez que eu escutei que 30 é a idade do sucesso, nunca mais esqueci. Eu tenho 29 anos, eu faço 30 em junho deste ano, 2026. Eu consegui realizar muitas coisas, né, até a chegada dos meus 30, mas eu acho que a expectativa que a gente cria quando tem essa idade é muito diferente. Eu culpo um pouco disso os filmes que eu consumi desde muito nova. Eu confesso pra vocês que quando eu era mais nova e assisti esse filme pela primeira vez, eu ficava pensando, né, cara, quando eu tiver 30 anos, nossa, minha vida vai estar toda resolvida. Porque aí eu já vou ter passado por todos os perrengues do início dos meus 20 e aos 30 vai estar tudo resolvido. Eu vou conseguir, né, comprar um apartamento, às vezes vou estar planejando ali ser mãe, adotar mais um pet. Só que na prática não foi bem isso que aconteceu. E assim, né, não tirando o meu saldo aí de coisas que eu realizei até os meus 30 anos, eu tenho muito orgulho das coisas que eu consegui correr atrás, como trocar de estado, trocar de carreira, fazer uma faculdade, muitas coisas que antes pareciam muito distante quando eu era mais nova, principalmente por estar naquele limbo ali dos 13, 16 anos que você não sabe direito o que quer fazer da vida. Eu me via muito nesse lugar. Eu só sabia que eu gostava muito de ler, gostava de escrever e era boa me comunicando, porque as pessoas falavam que eu era extrovertida. E aí, ter crescido com esse background, me fez perceber muitas coisas que eu não tinha clareza naquela época. Óbvio que os filmes, né, de comédias românticas, no meu caso, me ensinaram muitas coisas, principalmente a sonhar e aspirar por coisas. Porque quando a gente vive numa realidade onde tudo parece muito distante, como, por exemplo, eu achava que aos meus 30 anos eu já teria viajado para fora do Brasil. E isso nunca aconteceu. Tipo, eu nunca viajei para fora do Brasil, né? Uma viagem longa, internacional e tudo mais. Só que quando eu lia ali as minhas revistas de capricho e assistia esses filmes, eu realmente pensava que aos 30 eu iria já ter realizado isso. E não foi bem assim que aconteceu. Sem contar que eu achava que ia demorar muito mais para chegar aos 30 anos. Só que, gente, foi num piscar de olhos. De repente eu tinha 15, e aí eu fiz 20, 25, 28 e agora eu vou fazer 30. Então, eu acho que na minha lógica ali de adolescente, eu pensei que eu teria tempo suficiente para realizar todas as coisas que eu gostaria, né, quando chegasse aos 30 anos. Só que quando você tá mais perto ainda dos 30 e você fez um monte de coisas que você provavelmente não valida que você fez todas essas coisas, como é o meu caso, e aí que a terapia entra para me auxiliar nisso, a gente não percebe, né, os nossos ganhos. A gente só fica reparando naquilo que a gente ainda não conquistou. É muito ruim pensar desse jeito. Quando eu falo sobre esse assunto de que a vida que eu sonhava ter aos 30 anos é completamente diferente da vida que eu vivo hoje, é muito para você não se sentir sozinha do lado daí também. Eu acredito que muitas de vocês que me acompanham devem ter entre os 20 ou perto dos 40, algo nesse sentido, e eu acho que bate uma certa frustração de quando você não consegue realizar coisas, né, na expectativa da idade que você sonha, que foi o meu caso. Eu pensei que aos 30 anos eu teria uma vida muito mais
romantizada a partir dos filmes que eu me inspirava. E na prática não é bem assim que acontece. Eu não me arrependo das coisas e das escolhas que eu fiz, mas ao mesmo tempo, quando eu olho, né, pra Laís mais jovem e tento lembrar dos sonhos das coisas que eu queria realizar com essa idade, alguma coisa ou outra acaba destoando. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer o exercício de pensar: "Tá, eu fiz tudo que eu podia com as condições que eu tinha e eu tô vivendo sim uma vida que eu sempre quis viver". Eu acho que a gente acaba se afastando muito dessa versão adolescente nossa, muito por conta da vida adulta acontecendo. Mas eu também acho que se aproximar dessa versão e dos sonhos que a gente queria quando era mais nova, faz toda a diferença pra gente voltar a sonhar, voltar a ter o brilho no olho quando todas as coisas dão errado, que foi o meu caso. Tenho contado muito pra vocês como tem acontecido aí os últimos capítulos da minha vida, como, né, eu descobri um nódulo no ano passado, eu jamais pensei que eu fosse passar por isso nos meus 29 anos. Eu troquei de emprego, né, na verdade fui convidada a sair do meu antigo emprego, muitas coisas aconteceram, eu vim pra São Paulo, eu adotei uma gatinha, eu fui pedida em casamento, meu irmão foi pra Portugal e eu vi ele recente também, depois de 3 anos. Então eu acho que muitas coisas foram acontecendo e ocupando esses espaços dos sonhos que eu planejava quando eu tivesse essa idade. E não é que eu acho que foram escolhas ruins. Eu acredito muito que todas as vezes que a gente tá fazendo escolhas, a gente precisa aceitar que outras escolhas morrem de certa forma. Lidar com a ideia de que toda escolha que você faz automaticamente é a morte das outras escolhas é muito difícil quando você é adulta. Porque eu não sei como é que, né, você aí que tá me escutando, mas eu gostaria de ser realmente a Barbie profissões. Eu gostaria tanto de fazer tantas coisas, mas a vida vai acontecendo e você não tem esse espaço, né, esse tempo que você achou que teria ou que achou que faltava muitos anos até chegar numa certa idade. Trazer isso pra cá, dividir com vocês esses meus dramas e frustrações e alegrias, né, de ter quase 30 anos e ainda não ter realizado um monte de coisas que eu gostaria, faz a gente ser mais próxima uma da outra. Eu não cresci numa família privilegiada, muito pelo contrário, né, os meus pais sempre me ensinaram desde muito nova a trabalhar, se eu queria minha revista, se eu queria comprar um livro, eu precisava ali ajudar de certa forma, e ter crescido, né, desse jeito, me fez valorizar mais as coisas que eu tenho. Apesar de que muitas vezes, né, como eu comentei com vocês, preciso fazer esse exercício de estar no momento presente e reparar nas coisas e nos sonhos que eu já realizei. Porque senão a gente fica sempre com essa falta, essa ausência, e nunca é algo a ser preenchido. A gente vive desse jeito, né, sempre buscando algo que ainda a gente não tem. Eu sei que cada experiência é única, mas eu tenho muitas amigas e convivo com pessoas que já passaram dos 30 e as dúvidas, gente, são sempre as mesmas. Não sei se é o retorno de Saturno, se é, né, o peso que os 30 têm, pelo menos eu coloco um peso grande. Eu gostaria de dar o peso exatamente para o que é, uma simplicidade, mas eu não consigo. A minha cabeça ansiosa projeta tantas versões e futuros à frente que eu preciso sempre fazer o exercício de me puxar para o momento de agora. Então, dos meus 20 aos 30, eu vejo muito que é um processo de aprendizados, de explorar e ser várias versões de você mesma, e trocar o cabelo, e trocar de cidade, e pensar: "Nossa, será que eu quero ser mãe? Será que eu não quero ser mãe?". E aí deixar, né, para a sua versão dos 30 resolver isso. Mas, e quando a versão dos 30 chega? E aí você precisa lidar com isso de frente. É esse momento que eu tô passando agora. Tá cada vez mais próxima dos 30 anos, me coloca, né, contra a parede para várias coisas que eu achei que teriam tempo para decidir que eu não tenho mais. E eu sei, né, que hoje a gente tem muito mais tempo do que os nossos pais ou pessoas que já tiveram aqui, mas ao mesmo tempo a gente não pode invalidar as coisas que a gente planeja com certas idades. Então, por exemplo, eu, né, entendi na terapia que eu realmente queria ser mãe. A gente sabe, quanto mais perto dos 40 a gente fica, mais difícil é esse processo da maternidade. Então, eu já coloquei uma idade na minha cabeça que eu planejo ser mãe até tal idade. Até chegar a tal idade, tem muitas coisas que eu ainda quero realizar antes de construir uma família. Eu me peguei pensando assim em muitas questões que eu estava deixando para resolver em algum momento da minha vida e agora com, né, todas essas influências externas, principalmente do retorno de Saturno, eu tô me vendo muito mais contra a parede quanto a isso. Por exemplo,
Será que eu deveria fazer uma nova faculdade? Será que eu deveria fazer uma transição de carreira? Será que eu deveria ser mãe aos 32? Será que eu deveria comprar um apartamento? Ou deveria me planejar financeiramente para ter uma aposentadoria mais, né, tipo, mais justa? Como é que eu faço a partir daqui? E eu vejo que quando eu converso sobre isso com várias amigas, muitas ainda vivem esse momento de questionamentos. De certa forma, eu me sinto, né, acolhida por não estar perdida sozinha e tá todo mundo no mesmo barco. Quando a gente cresce sob influência de filmes e dos nossos pais, a gente acredita que quando a gente tiver uma certa idade as coisas vão estar, né, super resolvidas. E na verdade não. A vida vai acontecendo e você precisa, né, repriorizar as suas questões muitas vezes. Como eu, né, disse pra vocês antes, no ano passado eu lidei com coisas que eu pensei que eu não fosse lidar em toda a minha vida. Não porque eu fosse, né, me sentisse um alecrim dourado, mas muitas vezes eu me questionava de por que eu, por que isso tá acontecendo comigo, né? Não era o que eu imaginava fazer aos meus 29 anos. Mas eu acho que é justamente isso, porque não você, porque coisas acontecem, né, com outras pessoas e não com você. E eu acho que quando a gente se depara com muitos questionamentos, principalmente atrelado à idade, a gente fica meio perdido mesmo, né? Tá, o que que eu faço? A gente abre a internet e parece que todo mundo tem a vida toda resolvida. Eu não sei, né, vocês do lado daí, mas é abrir o Instagram, é abrir o TikTok, parece que tá todo mundo assim, ó, nossa, vivendo a melhor vida, né, a sua melhor versão. E, né, sendo uma pessoa que também trabalha com redes sociais, eu sei que na prática não é bem assim. Tem muitas coisas que às vezes a gente deixa nos bastidores, porque eu, pelo menos, às vezes não gosto de dividir coisas na internet as quais eu ainda não estou pronto para falar sobre publicamente. Eu deixo para terapia, eu deixo para escrever nos diários, eu converso com os meus amigos. Então, quando eu sinto que estou mais resolvida com certas questões, eu abordo por aqui. E muito disso, né, tem sido esse tema agora dos 30 anos. Eu tô ficando cada vez em paz, né, de pensar que eu não realizei tudo que eu gostaria de ter realizado, mas ao mesmo tempo eu fiz muita coisa. Isso me deixa, de certa forma, mais tranquila pra ir empolgada, né? Tipo, a partir daqui, né? Quais serão os próximos capítulos? Eu gosto de ver algumas cidades importantes da minha vida como uma nova temporada, né? Dos meus 30 anos, que começa a partir de junho, eu tô muito animada pelo que vem pela frente. Porque dos 30 aos 40 são idades muito importantes, assim. Eu vejo que você já não é mais um jovem adulto, agora você é realmente adulto e precisa lidar com as suas escolhas. Ao mesmo tempo que a vida adulta tem um monte de coisa legal, também tem um monte de coisa chata e que não pede licença para entrar na vida, né? A gente precisa resolver o famoso trocar a roda do carro enquanto ainda tá andando. Trazendo um pouco dessa minha visão romântica sobre as coisas, eu tenho muito pé no chão quando eu falo sobre, né, a chegada dos meus 30 anos. Eu não vejo como a minha vida de uma forma perfeita, com uma ótica de filme. Eu vejo que eu tô sendo a melhor versão que eu posso ser com as condições que eu tenho. Mas não foi sempre assim, gente. Conforme o passar dos anos, a gente vai ficando mais adulto e aprende a lidar que coisas ruins acontecem sim, você precisa lidar com imprevistos, a vida vai acontecendo e você precisa, né, ser o adulto ali que vai resolver. Não tem como você levantar a mão e pedir pra chamar o adulto. Na verdade, você é o adulto daquela situação. Enquanto eu tinha ali antes dos meus 25 anos, eu não me via desse jeito, porque eu morava na cidade dos meus pais, eu tinha, né, podia recorrer a eles sempre que eu quisesse, mas conforme você vai chegando numa certa idade, onde você tem ali uma certa maturidade para lidar com as situações, ou às vezes precisa fingir que tem essa maturidade, porque ainda não passou por uma situação parecida, você começa a se ver em situações que você não imagina que a sua versão mais nova passaria. A Laís dos meus 20 foi super importante, né? Pavimentou o terreno para que a Laís dos meus 30 pudesse lidar melhor com as decisões, pudesse se ver em lugares e encontrar os seus limites, mesmo que às vezes eu demore um tempo para encontrar, para perceber que tá, eu tô chegando perto do meu limite, eu preciso sair dessa situação, como às vezes acontece em ambiente de trabalho. E ao mesmo tempo, tudo que eu vivi ali de erros e aprendizado aos 20 anos
tem sido muito importante para minha fase dos 30 e vai ser daqui para frente. Todos os aprendizados, né, todas as coisas que a gente vai colocando na nossa bagagem de experiências, nada é em vão. Mesmo que a gente não entenda por que tá passando por determinada situação naquele momento, um dia você vai colher essas respostas. E por falar em hora certa das coisas, no ano passado eu li um livro que é Cartas a um Jovem Poeta e tem um trecho que eu gosto muito, inclusive serviu de base para algumas das minhas edições da News e eu vou ler aqui para vocês porque eu acho que pode fazer sentido para alguém que está me escutando. O Senhor é tão jovem, tem diante de si todo o começo. E eu gostaria de lhe pedir, da melhor maneira que posso, para ter paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disso que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez passe gradativamente em um belo dia, sem perceber a viver as respostas. Talvez o Senhor já traga consigo a possibilidade de construir e formar, como um modo de viver especialmente afortunado e puro. Eduque-se para isso, mas aceite com grande confiança o que vier. E esse trecho ele ficou muito comigo, principalmente por essa parte, né, de ainda não saber fazer as perguntas certas para as respostas que eu quero receber. Enquanto a gente passa a vida aproveitando as coisas e vivendo as melhores experiências e as temporadas, eu acho que a gente aprende cada coisa em uma delas. Mas vai da gente usar isso ao nosso favor quando chega a hora. E eu vejo que todos os aprendizados que eu tive ali dos meus 15 para os meus 20 e os 25 estão sendo muito importantes agora para mim. Mesmo que eu ainda não tenha, né, não saiba direito quais respostas eu procuro, a vida vai acontecendo e você vai se descobrindo em novas versões que você ainda nem tinha imaginado. Como a Laís dos 15 anos que pensava que seria de uma forma aos 30 e hoje é completamente diferente e já viveu tanta coisa que eu tenho certeza que a minha versão adolescente ficaria super orgulhosa. A vida não tá resolvida aos 30, acredito que também não vai estar aos 35, nem aos 50. Ela vai acontecendo e não é um caminho linear. É isso que eu quero trazer para vocês, essa reflexão de que hoje você tem uma certa idade e pensa que poderia fazer muitas coisas e que fulano de tal realizou tantos sonhos e você ainda não. Mas calma, tudo tem o seu tempo, a hora certa das coisas vai acontecer, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Eu tenho muitas amigas que já viajaram várias vezes para fora do país e tudo mais, e eu fico genuinamente feliz por cada uma delas, porque eu sei que quando for a minha vez de realizar esses sonhos grandiosos que eu almejo, elas também ficarão felizes por mim. Como diria Taylor Swift, o karma, ele é algo bom. Então, quando você pensa, né, quando você fica feliz pelas suas amigas, pelas pessoas ao seu redor genuinamente, eu tenho certeza que em algum momento isso vai voltar para você. E se você também sente que tá atrasada, perdida ou fora do roteiro, saiba que você não perdeu o time da sua vida. Na verdade, tá só começando. Gente, a melhor temporada ainda nem chegou. E é importante falar que Carrie Bradshaw tinha 32 anos quando estreou a sua primeira temporada. Ou seja, a melhor fase da sua vida ainda nem chegou. Agora vamos para o quadro Entre Abas, onde eu recomendo alguma coisa para vocês que eu estou obcecada no momento ou que eu amo muito. No caso de hoje, eu vou recomendar 3 filmes, né, que fazem sentido com a temática do episódio e que, gente, eu sempre reassisto, principalmente quando eu tô me sentindo meio perdida na vida e preciso de inspiração. Vou deixar o nome certinho na legenda, que o primeiro deles é Frances Ha. Gente, eu adoro esse filme, tem muitos diálogos bons. Realmente, esse daqui é pra perdidas mesmo. Comer, Rezar e Amar, que é uma mulher, né, depois de seus 40 anos, se descobrindo, né, na vida, fazendo uma viagem bem espirituosa. E, de repente, 30, que é, sim, uma das minhas comédias românticas, que me traz um conforto de perceber que, na verdade, a gente tá tudo aprendendo a lidar com as coisas enquanto elas estão acontecendo. E foi isso! Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu quis muito abrir o meu coração, né, com vocês, pra falar um pouquinho das dores, né, e das frustrações e das coisas legais também de ser uma mulher de quase 30 anos. Eu acho que quando a gente fala sobre assuntos e não fica com a gente, outras pessoas podem se identificar também. Então, se fez sentido do lado daí, por favor, me conta que eu vou adorar saber. Lembra sempre de avaliar o podcast se você estiver me escutando e me assistindo pelo Spotify. E se estiver pelo YouTube, também é muito importante que você comente e curta o episódio. E até semana que vem. Beijo!